Agora é. Oi, dona Madame. Pessoal, vamos começar inalando um óleo essencial aí. Aqui eu vou escolher o Elevation, que é o óleo que eu tô usando muito para esses dias aí. Tô sentindo assim minha vibração, minha frequência bem elevada. Eu amo esse óleo aqui. E Eu tô vamos. namorando, ainda não tenho ele. Ah, ele é muito bom, você vai adorar. Fazer inalação. Ele agora tem que ir lá pra barraquinha, tá? Vai lá pra barraquinha. Mas, gente. Tá bom, tá bom. Depois a mãe usa esse, tá? Vai lá pra barraca. Vamos fazer uma inspiração bem consciente. Eu gosto, gente, de fazer afirmando algo que eu preciso, né? Que eu preciso lembrar que eu sou, que eu quero declarar para esse mês. Então, sempre é importante já fazer a inalação consciente já de forma com uma intenção, né? Intencional. Então, vamos começar. Já vou colocar aqui para gravar, o pessoal vai chegando, depois podem também acompanhar. Compartilhar aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Tô. Então tá. Eu não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ela em tela cheia, porque às vezes eu coloco em tela cheia e, e ela acaba não mudando para o lado. Mas assim eu acho que todo mundo vai conseguir também acompanhar. Mudou? Mudou? Ó, mudou? Mudou. Então, hoje a gente vai falar sobre prospecção na prática. Hoje eu vou falar para vocês o que eu faço, que não foi uma coisa que eu entrei em Doterra e eu aprendi, foi realmente nesses 3 anos aí do negócio, mais de 3 anos, né? 3 anos e meio aí do negócio que eu desenvolvi. Hoje eu vou falar para vocês como eu, Mariana, faço a minha prospecção. Então, se vocês tiverem caderno e caneta, anotem, né, os insights que vocês vão tendo, porque nada como a gente anotar para depois a gente poder resgatar, né, e ir acompanhando. Isso vai pro lado. Não foi pro lado. Opa, foi. Eu amei essa frase porque ela fala muito sobre exatamente isso. Quem constrói com consistência, colhe com abundância. Então a gente não pode estar achando que o nosso negócio são fases, né? Que a gente vai se dedicar uma semana e as coisas vão acontecer e depois a gente pode ter o direito de desistir dele porque a gente não tá tendo resultado. Ele é um negócio de consistência, é um negócio de constância, né? E quando você faz isso por bastante tempo e com consistência e com intensidade, a abundância vem nesse modelo de negócio. Você pode perguntar para todos os líderes que hoje têm resultado nesse negócio, eles vão dizer que o plantio foi muito desafiador, né? Teve muitos nãos, muito contato, muita prospecção, muita apresentação para chegar na fase da abundância. Então, por que prospectar é a ação mais poderosa do nosso negócio? Vocês sabiam que ela é a ação mais poderosa do nosso negócio? Sinalizem aqui se vocês já tinham isso em mente. Por que que é? Porque ela é a maior geradora de riqueza dentro da Doterra, é a maior geradora de riqueza dentro do marketing multinível, a prospecção. Por quê? Gente, sem novos contatos, não existem novos cadastros, nem novos líderes e nem crescimento sustentável. Então, você precisa prospectar, você precisa contatar as pessoas. E a constância, ela é a chave. Não adianta eu fazer um monte de prospecção, um monte de contatos num dia e parar na semana seguinte, né? Como tem gente que faz isso, né? Começa com um desejo, com vontade, com a fome e faz uma semana, faz um mês, daqui a pouco desiste. Não, você precisa ter constância, você precisa ter isso muito claro na sua cabeça, que essa é uma ação diária dentro desse modelo de negócio. Em qualquer ranking que você estiver, você tem que fazer a prospecção. Ela não é algo que. Só um pouquinho. Marina, tem que falar bem baixinho, tá? Ela fica falando e acho que deve estar atrapalhando um pouquinho vocês, né? Então, é uma ação que a gente faz todos os dias, independente do ranking. E se você deixar de fazer, o seu negócio ele não vai ter sustentabilidade, tá? Se você deixar de fazer, por mais que você já esteja num ranking.
dentro do negócio, de liderança, né? Se você parar de fazer isso, se você não fizer isso, ficar esperando que os outros líderes Amor, abaixo eu queria de assistir. você Eu façam, falar de algumas coisas. você não vai ter resultado. Vou passar aqui. Não sei se está passando. Agora foi. Então, por onde, né, começar? O que que você precisa fazer? Primeiro de tudo, gente, defina quanto tempo você consegue se dedicar para o seu negócio e cumpra. O que que acontece? Às vezes a gente acha que a gente consegue fazer, a gente tira da nossa cabeça um número, né, de tempo que a gente consegue fazer esse modelo de negócio e a gente não consegue fazer, né? Às vezes a gente se sabota, a gente acha que vai conseguir fazer 1 hora por dia, ou que a gente consegue fazer 4 horas por dia, ou 6 horas por dia, e a gente não consegue fazer. Então você tem que ser muito sincera contigo mesmo, entender a necessidade da tua rotina, do teu dia e definir quanto tempo você consegue. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha em horário comercial e você faz do terra no tempo, em tempo parcial, né? Depois do horário de trabalho. E você consegue se dedicar, por exemplo, 30 minutos na hora do seu almoço para pegar um pouco desse horário durante o dia e mais 30 minutos depois que você chega em casa. É 1 hora, tá? 1 hora por dia. Se você fizer esse tempo com qualidade e com autorresponsabilidade, o que que seria essa autorresponsabilidade, gente? Seria a responsabilidade sua de realmente fazer de forma profissional essa ação. Então, quando você se dedica a fazer 1 hora de doTERRA por dia, a gente tem casos de pessoas que trabalham em outros lugares e ela se dedica e tem resultados. Por quê? Porque quando ela está fazendo as ações dentro desse modelo de negócio, ela está fazendo com responsabilidade, ela está colocando intensidade, ela está fazendo de forma profissional. Porque não é que porque você tem uma outra profissão e você vai fazer doTERRA de qualquer jeito, isso vai dar certo? Nunca. Nunca vai dar certo. Se você não se dedicar, se você não colocar na sua agenda do dia o tempo para fazer isso, não espere que os clientes brotem na sua porta só porque você faz alguns vídeos no Instagram, só porque você falou para alguns amigos, alguns contatos ou para sua família, ali no grupo da família, que você vende doTERRA e que agora as coisas vão acontecer. Não, é constância, né? Quantas vezes a gente precisa, às vezes, apresentar um óleo para uma pessoa para ela realmente, finalmente comprar. E assim é o nosso trabalho também, o nosso resultado, ele é de acordo com a nossa constância. Então, use esse tempo com qualidade. Se você tem 1 hora, se você tem 2 horas por dia, faça isso de forma profissional, tá? E quando você estiver fazendo isso, gente, quando você estiver trabalhando, já que você tem pouco tempo, vamos supor que você é uma pessoa que só tem 1 hora por dia para fazer esse modelo de negócio, seja dividido, né? 30 minutos na hora do almoço, 30 minutos depois. Faça só isso. Eu sei que existem as distrações, né, da nossa vida e a gente tem, né, os nossos compromissos, a nossa família, tudo mais, mas você vai ter um combinado contigo e vai também conciliar com o combinado com a tua família, que nem eu fiz agora aqui, né, que vocês viram, eu tive que falar, olha, não dá para atrapalhar e tal, é um combinado que a gente faz. Ela já entendeu que o meu trabalho reflete no futuro dela, na vida dela. Então, esse combinado que você faz contigo, você faz com seus familiares também, né? Para que eles possam entender que aqueles 30 minutinhos que você vai se dedicar enquanto você está em casa, enquanto tá todo mundo em casa, enquanto aquela movimentação toda e você tem que se retirar, ele é para um bem maior, né? Você está se desenvolvendo numa outra profissão que pode gerar resultados para a família. Então, faça só isso. Não responda o WhatsApp das pessoas, não entre nas redes sociais, faça prospecção. Hoje eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer, mas anotem aí que vocês precisam se dedicar, né, para esse tempo que vocês destinaram para isso, que vocês têm que se dedicar com, né, autorresponsabilidade e com intensidade e de forma intencional, que é quando você faz para aquilo, para exatamente isso, esse tempo. E eu gosto de dividir esse tempo de prospecção, tá? Em prospecção de novos clientes, prospecção de parceiros de negócios e de movimentos. Então,
Quando você for fazer a sua prospecção, ou seja, você vai contatar as pessoas, tenta contatar por nichos. Então, por exemplo, hoje eu vou prospectar novos clientes. Então, eu vou falar só com pessoas da minha lista de clientes. Hoje eu vou prospectar parceiros de negócio, pessoas que eu tenho na minha cabeça, que tá lá na minha lista, não pode ter na cabeça, tá, gente? Tem que estar na lista, tem que estar escrito esses nomes, tem que estar ou num bloco de nota no celular, ou num caderninho, os nomes das pessoas sempre. Mas esses parceiros de negócios, hoje eu vou dedicar para prospectar para parceiros de negócios. A abordagem, ela pode ser diferente, ela pode ser para oferecer o produto, mas a minha intenção é que aquele contato gere uma apresentação da oportunidade de negócio. Então, eu vou falar hoje com pessoas pro negócio. No outro dia, por exemplo, amanhã, terça-feira, eu vou fazer a prospecção para movimentos. Por quê? Esses movimentos que eu falo aqui não precisa ser um evento grandioso, uma feira, não precisa. Pode ser até um café na casa de uma prima, de uma amiga, mas você precisa pelo menos ter um evento numa semana, ter um compromisso onde você vai sair da sua casa e você vai compartilhar os produtos de forma intencional, porque a gente pode compartilhar o produto no meio da rua, né? Na fila do supermercado, no banco, com uma amiga, tendo óleo na palma da mão ali, né? Na bolsa, a gente consegue compartilhar em qualquer lugar. Mas esse movimento, ele é diferente, ele é intencional. Então, na sua agenda do mês, na sua agenda da semana, você também tem que colocar esses movimentos. Então, o que que eu faço? Depois eu vou falar um pouquinho mais. Todo o encontro que eu faço da minha vida social, né? Eu vou encontrar uma amiga, eu sempre vou de forma intencional. Ela nem sabe, mas eu estou levando os meus produtos, eu vou aproveitar uma deixa da conversa e vou compartilhar um óleo para o que ela está me relatando ali, seja uma situação de ansiedade, uma situação de depressão, uma situação física. Então, eu tenho ali os olhos para, em algum momento, eu fazer de forma genuína o compartilhamento e também já fazer daquilo um movimento, tá? Então, vocês têm que ter os movimentos também como prospecção. Então, a gente prospecta aqui nesse momento a prospecção de clientes, prospecção de novos parceiros e de movimentos. São três, né, intenções aqui. Só que você não vai fazer tudo no mesmo dia. Então, o dia que você fizer de clientes, você só vai fazer de clientes. O dia que você fizer de negócios, você só vai fazer de negócios. E de movimento, só vai fazer de movimento. Por quê? Pensa comigo, como é que funciona uma indústria? A indústria, ela tem linhas de produção, né? Acontece ali a montagem de um carro, por exemplo, a pessoa, ela cuida só de uma determinada função, e às vezes a linha de produção, ela é só para aquilo. Então, a fábrica inteira está fazendo a mesma coisa. Para quê? Para agilizar o processo. Aí depois vem um outro processo. E assim a gente também faz no nosso modelo de negócio. A gente faz uma ação e depois a gente faz outra ação, tá? Que daí vocês otimizam scripts, as mensagens podem ser aparecidas, a intenção, né? A tua energia, ela tá ali focada para quê? Para eventos, né? Para movimentos, ou a sua energia tá para novos consultores. Então, assim, a tua cabeça tá focada naquilo. Então, divida a sua prospecção por nichos, tá? Mas não se esqueça que os três são importantes. Conhecer pessoas para o negócio, né? Muito importante para cliente, para os nossos clientes, que é a base do nosso negócio, e dos movimentos que vai gerar muito retorno para você. Preciso concentrar nas coisas mais importantes, porque o meu estômago está vazio. Gente, só vou pedir para vocês, se vocês estiverem com o microfone ligado, deixarem no mudo, depois eu abro um pouquinho se alguém quiser conversar, só para a gente não se perder aqui. Gente, vender é treino, né? Eu não sei se vocês conseguem entender dessa forma, mas vender é um treino. Então a gente precisa estar em constante estar na rua, né? Estar fazendo para a gente ficar bom nisso. Então, às vezes você olha uma pessoa, tá olhando, no caso, a grama do vizinho, né? Fulana de tal já fala tão bem, é fácil para ela. Não, ela também teve a fase dela de desenvolvimento, ela também não sabia fazer o que hoje ela sabe fazer, e vendas é assim. No começo, a gente não tem técnica nenhuma, a gente não tem abordagem nenhuma, mas a gente vai fazendo, e isso é o treino.
E você passa, às vezes, 2 horas num treinamento, você não vende, né? Quantas vezes a gente faz um curso, um treinamento, a gente passa 2, 3, 4 horas, às vezes um mindset, a gente não tá vendendo, né? A gente não tá vendendo, a gente tá se aprimorando, que é parte muito importante desse negócio de qualquer coisa que a gente vai fazer. Agora você passa 2 horas prospectando para você ver o que vai acontecer. Se você passar 2 horas prospectando, você pode não vender, o que eu acho impossível, você ficar 2 horas prospectando, mas você fica melhor. Então, vender é treino. E a parte do treino muito importante e necessária é a prospecção, tá? Aqui você está colocando em prática as atividades para uma venda, tá? Então, para você que está sempre participando dos eventos, dos treinamentos, tenta colocar em prática tudo que você pega os treinamentos, pega esse treinamento de hoje, né? E fala assim: não, eu vou colocar em prática por uma semana o que a Mariana ensinou para ver a transformação que vai acontecer, se realmente de fato acontece. Tenta fazer uma constância. Eu tenho certeza que se você fizer, né, como a gente ensina aqui, como eu tô te passando, você vai ter muito resultado. Isso tudo aqui eu aprendi nesses 3 anos e meio de negócio que eu não aprendi na época que eu trabalhava numa instituição financeira. Para quem não sabe, eu trabalhei no Bradesco muitos anos. Gente, eu não sabia nada disso, né? Eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho do Terra. Hoje eu tenho certeza que a minha maior faculdade, a maior escola que eu já tive na minha vida foi dentro de Doterra. Tudo isso que a gente aprende aqui, eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi na minha pós, eu não aprendi no banco. Então, aproveitem essa ferramenta, mas coloquem em prática, né? Vamos treinar, vamos colocar em prática o que a gente está fazendo. Essa é a única forma da gente aprender, quando a gente escuta, escreve e depois reproduz. E por onde começar a prospecção? Então, tem a sua lista viva. Eu não sei se você já ouviu falar na lista viva, eu gosto desse termo, mas ela é muito conhecida no nosso modelo de negócio como a lista dos 100 nomes. E a lista dos 100 nomes, para quem não sabe, ela é uma lista que ela tem que ser viva. Ela não pode ser uma lista que você fez quando você entrou lá em Doterra na sua primeira semana, foi o primeiro exercício que tu fez, tua primeira tarefa, Fechei. e nunca mais mexeu nela. Ok. Tu nunca mais cadastrou ninguém nessa lista, tu nunca mais incluiu ninguém. Gente, ela tem que ser uma lista viva, tá? Ela é o nosso exercício principal para esse negócio, ele ter resultado. Se você ainda não tem a sua lista, não tenha vergonha de dizer que você não tem essa lista. Você nem precisa dizer se você não quiser. Mas eu vou pedir um crédito de confiança para você. Se você não tem essa lista, você pode me contatar que eu vou encaminhar para você um vídeo de como você faz a sua lista e também um material que ele vai abrir a sua mente para você entender como que você faz a sua lista. Porque às vezes a gente se paralisa porque a gente acha que a gente não tem grandes contatos, porque a gente não tem tanto network e a gente se paralisa. E essa forma de fazer a sua lista é uma forma profissional, ela te ajuda a ver que você consegue tirar da sua memória vários nomes e dali ela vira viva, porque dali em diante você sempre terá pessoas para incluir aí na sua lista. Deixa eu ver. Se organizar. Então, depois que a gente fez a nossa lista viva, o que que você precisa fazer? Se organizar antes de iniciar a prospecção. Então, como que você deve fazer? Você pode ser a pessoa que é mega organizada e que gosta de fazer essa preparação um dia antes da listagem. Então, por exemplo, assim, tô aqui, né, terminando meu dia. E daí eu já estou pensando na prospecção que eu vou fazer amanhã. Então, a gente tem outras ações dentro desse modelo de negócio. A gente tem acompanhamento, a gente atende cliente, a gente tem os BOs que vão surgindo, mas a gente sabe que a prospecção, eu vou deixar um tempo para isso, ela é um tempo primordial. O que que você pode fazer? Se você é uma pessoa que tem essa disponibilidade no dia anterior, você pode preparar a sua lista. Então, lembre que eu falei para você
fazer por nichos. Por quê? Porque vai te ajudar a ganhar muito tempo e você vai fazer de forma mais é, intencional, tá? Essa prospecção. Então, você pode fazer a listagem ali. Ah, hoje eu vou fazer a prospecção dos meus contatos quentes. Vocês sabem que a gente tem os contatos quentes e os contatos frios. Às vezes, esses termos, a gente fica meio confusa, né? Quando eu entrei em Doterra, eu ouvi o pessoal falar contato quente, contato frio, e eu ficava pensando, tá, meu Deus, mas como que é mesmo? Já esqueci. Então, os contatos quentes são as pessoas que a gente conhece, tá? Os contatos frios são as pessoas que a gente não conhece. Então, tenta lembrar, o quente são as pessoas que a gente conhece, né? A gente tem conexão. Os frios são os que a gente nunca viu. E as pessoas provavelmente não nos viram também. Ou elas nos viram, mas a gente não viu, enfim. Você não conhece essas pessoas. Então, quando você for fazer a prospecção, por exemplo, amanhã eu vou fazer a prospecção de contatos frios. E daí eu posso hoje preparar minha lista ou amanhã antes do horário, não tem problema. O que importa é que antes de você começar a disparar mensagem sem sentido, você faça a sua lista, tá? Que você escreva o nome dessa pessoa. Isso vai mudar completamente o resultado da tua prospecção. Então, tem um caderninho, né? Eu não sei se você tem um caderninho para as ações, para prospecções, ou caderninho mesmo de Doterra. Eu, Mariana, tenho um caderno só para as coisas da Doterra. Então, né, ali eu anoto várias coisas, né, e coloco a data ali. Então, naquela data ali tem as funções principais que eu tenho que fazer. Logo em seguida é a minha prospecção. Então, a minha prospecção tá, beleza, eu vou contatar os contatos frios. Daí eu vou escolher aonde vai ser esses contatos frios. Eu, por exemplo, gosto muito de estar em grupos de WhatsApp de aleatórios, tá, gente? Porque ali é uma forma de eu me conectar com as pessoas. Por quê? Porque a gente tem algo em comum. Então, quando te convidarem para entrar num grupo e você fica pensando assim, meu Deus, mais um grupo. Às vezes é uma oportunidade de você fazer novos contatos. Eu, por exemplo, tenho alguns grupos aqui que eu participo. Eu tenho grupos de mães, como eu sou mãe, eu tenho um grupo de mães. Confesso para vocês que a minha filha está com quase 5 anos. Eu quase não uso esse grupo mais para fazer perguntas. Esse grupo ele é justamente para eu me beneficiar de forma intencional, né? Porque vive entrando mãe ali, é um grupo bem grande de maternidade. Mas você com certeza está em algum grupo. Então, enquanto eu estou falando, você está lembrando algum grupo que você tá. E esses são contatos frios, que são pessoas que você não viu, mas vocês têm alguma coisa em comum. Então, o que que você vai fazer? Então, você vai pegar, né? Vai tomar ali a decisão de quantos contatos você vai fazer, que é naquele tempo estimado, que lembra que eu falei para você definir o tempo que você vai fazer do Terra e quanto tempo você vai fazer de prospecção. Então, eu vou conseguir mandar mensagem para 20 pessoas. Eu vou contar um negocinho para vocês. Quando eu entrei nesse modelo de negócio, eu, assim, tinha muita vontade de fazer acontecer. Então, meu primeiro e segundo mês, eu não sei se a Mariam tá aí, ou se a Bárbara lembra, mas assim, eu fui top cadastradora nos 2 primeiros meses. Eu fiz, eu acho que o primeiro mês uns 12 cadastros, e era tudo de 100 pontos, e o outro também, uns 15 cadastros, assim. E daí depois começou a declinar, né? Começou a dar muito menos cadastros e tudo mais. E aí, meu negócio ficou, né, no mesmo lugar, ele não passava de director. E eu tinha uma amiga minha que ela foi diretora da Mary Kay. E ela estava oferecendo umas mentorias na época. E eu falei assim: meu, eu vou contratar ela, porque eu já trabalhei com ela no banco, ela é extremamente responsável. E ela já estava como diretora da Mary Kay um tempo e tal. E eu falei assim: ah, vou contratar ela para a gente poder ter assim uma noção do que eu tô fazendo de errado. E eu lembro que ela me perguntou assim: quanto tu faz de prospecção por dia? Gente, eu fazia 5. Eu mandava 5 mensagens. Eu não estava nem dentro da estatística para conseguir converter uma venda. Porque eu não sei se vocês sabem, né? A cada 9 contatos, a cada 10 contatos, a gente ganha um sim. E esse o sim é o importante. O não que a gente recebeu faz parte, né? É ciência, tá na estatística, tá nos estudos, que é isso mesmo, qualquer processo de venda, não só de óleo essencial. Então eu fazia 5, eu nem chegava, gente, eu não chegava nem a uma venda, né? Então, essas dicas que eu tô dando para vocês, 30 contatos, 20 contatos, claro, vai ter dia que vocês não vão conseguir fazer 30, mas que vocês façam no mínimo 20 contatos.
que 20 prospecções, se ela for focada para o nicho, vocês conseguem fazer, tá? Porque vocês vão otimizar o tempo de vocês. Vocês já estão falando o mesmo assunto, tu tá com intenção, tu tá focada para que seja para aquela situação ali. Então, você vai conseguir fazer com que rende. Eu vou explicar como é que eu faço aqui, tá? Então, eu vou me dedicar para aqueles contatos ali. Então, vai ser contatos frios, já decidi, já tô com o número de pessoas que eu vou falar, já tô com a minha mensagem meio pronta. O diferencial do script para contatos frios, porque ele não precisa muito ser diferenciado, tá? O contato frio, você vai começar a mensagem sempre se apresentando e falando o nome da pessoa, né? Oi, Maria, tudo bem? Sou Mariana. E colocar uma conexão entre vocês, tá? Sempre colocar uma conexão. Só um pouquinho. Vocês vão, o que que vocês têm em comum? Ah, o que eu tenho em comum com aquelas pessoas ali é que eu sou também mãe. Então eu já vou falar de cara sobre isso. Por quê? Porque eu tenho que criar essa ligação com essa pessoa, porque ela nunca me viu na vida. Então, por exemplo, eu faço assim, né? Oi, oi Maria, tudo bem? Eu sou a Mariana. Eu tô ali no grupo das mães, eu também sou mãe. E eu sei que essa época do ano a gente fica muito preocupado com os nossos pequenos, porque eles ficam muito resfriados, é tosse, é isso, é aquilo. E eu sei que ali no grupo tá todo mundo sempre com isso, né? Falando sobre isso, preocupado. E eu não conhecia até então, né? Até eu começar a usar os óleos essenciais, eu não conhecia. E minha filha teve um resultado extraordinário. E hoje eu tenho como missão compartilhar com outras mães também. Então, vocês notam que eu linkei a minha ligação com essa pessoa, fui empática, porque eu também demonstrei que eu entendo ela, eu sei da dor que ela tem e já trouxe a solução para ela de uma forma muito natural. E eu posso copiar e colar e mandar para as 30 pessoas. Aqui eu não coloquei, tá no slide. Mais recentemente, as meninas da minha equipe encontraram um aplicativo, se chama Avocado. E esse aplicativo, ele envia mensagens para muitas pessoas. Um dia a Deb, se eu não me engano, enviou para mais de 200 contatos. E ela, assim, ó, decolou, sabe, gente? Por quê? Porque é números, né? Então, ele é um aplicativo que o primeiro mês dele é gratuito. E depois ele. Mari, Ô, Jesus, errei. Abacato. Mari, é gato. Abacato. Uhum. Isso. Desculpa. E ele dispara as mensagens e bem personalizado, né? A Deb estava falando. Então fica assim, não fica com cara de inteligência artificial, fica bem intimista assim a mensagem e otimiza muito tempo. Então, de repente, se vocês quiserem depois também darem uma olhadinha como é que ele funciona, tá? Mas o tradicional sempre funciona, tá, gente? Então, depois, tá? Tu quiser dormir, tu pode dormir, neném, tá? Desculpa, gente, é vida real aqui. E defina a sua meta. Então, começamos o mês, né, em agosto. O que a gente tinha que ter feito? A gente tem que definir a nossa meta. Hoje a gente está no dia 11, ainda dá tempo de definir a sua meta. O que você quer esse mês? Eu quero me requalificar, ou seja, eu quero manter o meu ranking que eu não estou conseguindo, eu quero subir de ranking, eu quero aumentar meu bônus, eu quero começar a ganhar o poder de 3 com reforço, eu quero ganhar um poder de 3 de outro nível. O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar quantos pontos eu preciso fazer para alcançar, e eu tenho que dividir isso por semana e por dia, né? Essa é a matemática básica para a gente ter um crescimento nesse modelo de negócio. Então, quantos PVs eu vou colocar na rede? Gente, um líder, ele jamais pode se contentar com o pedido dele. Jamais, 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 jamais ele pode pensar assim: eu fiz o meu pedido e agora eu estou esperando os outros líderes, outros consultores, os outros clientes. Nunca, nunca. O líder, ele tem como obrigação fazer com que a sua rede cresça, com que os seus liderados cresçam também, mas ele precisa ter uma vontade, uma garra para fazer com que essa rede ela cresça dia após dia. E o que eu faço, gente? Eu tenho um caderninho específico, tá? Ele é um caderninho só de PV, só de pontuação. Então, assim, aqui eu não vou colocar quantos eu fiz
de pontos na minha LRP. Por que isso? LRP agora é coisa do passado, né, gente? Daqui a pouco a gente vai estar meio velho aqui com os termos, né? Mas quanto que você fez no seu pedido mínimo, ele é a sua obrigação, é a sua lojinha que você está abrindo, tá? Você tem que colocar como meta quanto você vai trazer para sua rede, né? Eu vou trazer para minha rede mais 1.000 pontos. Eu vou trazer para minha rede mais 2.000 pontos, mais 500 pontos, dependendo do seu ranking. Então, você precisa ser uma pessoa que tem o controle. Antes eu não tinha esse controle, tá? Eu ia colocando ponto na rede, depois eu não sabia nem quantos pontos eu coloquei. Eu sempre fui viciada em colocar ponto na rede, né? Isso que eu quero falar para vocês. Seja um viciado em ver a sua rede crescer, mas eu não tinha esse controle. Então depois eu não sabia quantos pontos eu tinha colocado. Hoje, o que que eu faço? Eu coloco aqui nessa listagem, né? Quantos pontos eu coloquei o nome o nome do acesso ali que eu coloquei, né, para o cliente que eu coloquei, em qual rede eu coloquei, eu faço isso, tá? Para depois eu saber, nossa, eu olhar, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Então, se eu não ver onde que eu estou trabalhando, eu me cobro demais. Então, uma dica para vocês ter um caderninho específico para pontuação. E daí ali vocês vão colocar pontuação agosto. Dia 11, tantos pontos eu lancei. Nem que seja um óleo, gente. Vocês lançaram um óleo na rede, coloca ali. Eu fico indignado o dia que eu não vendo nenhum óleo. Eu fico assim, não, não é possível, cara. Eu vou vender até de noite, eu vou vender um colágeno. Não é possível. Vou colocar essa criança para vender colágeno. Mas brincadeiras à parte, né? Eu sou essa pessoa que eu fico olhando a rede para ver se ela aumentou. E eu acho que isso faz total diferença. O líder, o consultor, o revendedor, não sei qual que é o que tu escolheu, né? Se tu quer ser um consultor, tu só quer revender, mas ele tem que ser apaixonado em aumentar o seu volume de venda. Ele tem que ser, não importa se ele só quer ele mesmo vender ou se ele quer ser um consultor onde ele vai ter novos líderes, ele tem que ser uma pessoa apaixonado. Vamos lá, deixa eu ver se passa. Falando em ser apaixonado, brilho no olho. Vocês já ouviram falar assim, meu, aquela pessoa tem um brilho no olho na hora da venda, ela tem um brilho no olho quando ela fala de doTERRA, ela tem um brilho no olho quando ela tá né, fazendo o que ela ama. O que seria esse brilho no olho, né, que tantos falam? Às vezes a gente não sabe nem dizer, né, porque a gente não consegue identificar. Mas, na verdade, a gente sabe o que é. Sabe quando você conhece alguém que você fica assim admirado com o atendimento dela. Às vezes você está num restaurante, um garçom te atende extremamente bem. Sabe aquele garçom que dá vontade da gorjeta? A gente não tem esse hábito aqui no Brasil, né? Mas dá, assim, dá até vontade. A pessoa te trata tão bem, uma vendedora, enfim. Gente, essa pessoa ela tem brilho no olho, né? E como que você faz para ter esse brilho no olho exatamente como tem que ter? Você, primeiro de tudo, você tem que fazer essa pergunta para você. Você acredita no seu produto de verdade? E na transformação que ele oferece? Porque se você acredita no seu produto e você acredita na transformação que a doTERRA te oferece, você vai ter brilho no olho. Talvez você ainda tá com umas crenças limitantes com o resultado que você está tendo financeiro e tá espelhando para isso, né? Para essa falta de brilho no olho, para essa falta de emoção. Mas tente lembrar da nossa missão, né? A nossa missão é realmente levar óleo essencial para casa das pessoas. E o que que esses óleos essenciais são? Eles são PVs para nós? Não, eles não podem ser só PVs, eles são a transformação que a pessoa precisa, é a cura que a pessoa precisa, é o resultado que ela tanto espera. Então, né? Emoção na prospecção, tá? Não faça uma prospecção, mesmo que você tá aqui, ó, no celular fazendo a prospecção. Faça uma prospecção com uma emoção, uma abordagem assim com intencionalidade, com amor, com servir. Porque quando você faz qualquer coisa servindo com amor, gente, não tem como dar errado. Não tem, não tem, não tem. Não tem. Às vezes, até eu me vejo como mãe, sabe? É só eu aqui, né? Então, assim, meu Deus, é aquela loucura, né? Quando tu pensa assim, meu, vou me organizar tudo para sair tudo, né, nos padrões, o horário, tá.
E daqui a pouco ela começa e me pede isso, e me pede aquilo, e me enfrenta, e diz que não vai fazer, e diz que... Gente, se eu entrar na onda do nervosismo, do estresse, né? Eu coloco tudo a perder. Então eu tenho que lembrar que a maternidade é servir, né? Servir com amor e muitas vezes a gente não tem nada em troca. Filha, tem que falar baixinho. Às vezes a gente não tem ainda nada em troca, né? As crianças elas começam de fato a interagir com os pais ali perto dos 8 meses de idade, né? Até então é perrengue atrás de perrengue, né? Hoje, eu sinto que a maternidade, para mim, ela já é gostosa, ela já tem retorno, por mais que seja bem cansativo, só eu sozinha cuidando dela, ela tem retorno, né? E nós, como essa missão de Doterra, a gente tem que ter, assim, a missão de servir com amor. Então, gente, vamos entregar emoção na abordagem da prospecção. O cliente sente, tá? O cliente sente muito quando você ama o que você faz, quando você está fazendo por amor aquela prospecção. Não é só desespero, é porque você se importa com aquele produto, você quer, né, que ele seja seu cliente, porque realmente aquele produto vai trazer impacto. Então, fica a dica de trazer isso para os clientes de vocês. Então, a prospecção é sobre servir e ajudar, que é o que eu estava falando, e não vender de qualquer jeito. Então, se conecte com seus prospectos, com os seus contatos. Se for um contato quente, use a ligação de vocês, né? Use algo que você já saiba, fica atento ao que a pessoa diz. O contato quente é aquelas pessoas que você já conhece, então aquelas as amigas, as pessoas que já trabalharam, o pessoal que foi conexão sua da igreja, do passado. Enfim, vocês têm ligação, né? Vai perguntar de alguém, vai perguntar da família, vai usar essa ligação de vocês. Se for um contato frio, use o que você tem em comum, como eu expliquei ali, né? O exemplo do grupo do WhatsApp, né? Ou de alguma indicação, que a pessoa, que depois eu vou falar sobre indicação. Às vezes a indicação também é a ligação. Ah, fulano de tal te indicou, nossa, ele tá muito feliz com os resultados dos olhos e quis também que eu, né, pudesse te explicar porque ele gosta muito de ti e tal. Então tem que sempre trazer a conexão. E quando você estiver prospectando, gente, né? Vou recapitulando aqui, né? Você definiu o tempo, né? Que você vai fazer do terra, você definiu a sua meta e agora você tá cada dia escolhendo um nicho para prospectar. Agora, o que que você vai fazer? Quando você estiver fazendo isso, você vai fazer somente isso. Né? Então, depois que eu envio todas as mensagens ali, eu envio, por exemplo, 30 mensagens. Pode ser que enquanto eu estou enviando, alguém já me mande uma mensagem daquelas pessoas ali e me pergunte alguma coisa. O que que eu vou fazer? Eu não vou responder ainda, tá? Por quê? Porque eu quero ser ágil, eu quero que sobre tempo para eu fazer outra coisa. Então, eu vou responder, eu vou mandar mensagem para os 30 que eu me dediquei ali, me prontifiquei, e depois eu vou de baixo para cima respondendo quem me respondeu. Lembrando que pode ser que você contate 30 pessoas e ninguém te responda. E isso tem N possibilidades. Às vezes a pessoa não viu a mensagem, às vezes a pessoa não vai responder, às vezes é uma pessoa ocupada, às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não gosta. Enfim, não importa. Sabe por que que não importa? Por isso aqui, ó, o não é um cheque pré-datado do futuro. Vocês já ouviram isso? O não é um cheque pré-datado do futuro. Quem é aqui da época do cheque pré-datado? Quando eu trabalhava no banco, tinha muito disso, né? Então, o cheque pré-datado é aquele cheque que tu vai colocar ali a data lá de daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias. Aqui, a gente não sabe a data que esse cliente vai voltar. Não é que ele vai voltar, que ele vai dizer um sim para nós, mas a gente sabe que esse dia vai chegar. Quantos aqui devem ter experiências que o cliente disse não e de repente, esse não virou um sim, que não é de repente, né? É com a nossa constância, é mostrando os nossos resultados, é não desistindo daquele prospecto, daquele cliente, daqui o prato para mãe. É não desistindo de contatar, né, essas pessoas, porque às vezes a gente tem que voltar, gente, a lista dos não lá e mandar de novo, né? E o não, ele faz parte de qualquer processo de venda, não é só de doTERRA. Qualquer prospecto, desculpa, qualquer modelo de negócio, qualquer produto, qualquer coisa serviço que tu vai vender, o não existe, né? A gente agora tá muito mais
assim, trabalhando com constante não. Por quê? Porque esse modelo de negócio ele ensina exatamente isso. Às vezes tu trabalhou com vendas em outro lugar, tu ficava esperando teu cliente entrar na loja. Tu ficava esperando teu cliente entrar no banco. E o que que tu fazia? Prospectava? Não, ficava esperando. Aí teu resultado era bom? Não, poderia ter sido muito melhor se tu tivesse aprendido a fazer isso. Então, isso serve para mim, tá, gente? Porque eu nunca aprendi isso. Depois que eu aprendi, eu entendo perfeitamente porque os meus resultados não eram tão bons. Eles poderiam ser melhores. Entendendo o processo de venda. Então, falando sobre isso. Em média, são necessários 9 contatos com uma pessoa antes de uma compra acontecer, tá? Gente, é bem isso. Se você parar para pensar, uma pessoa que nunca ouviu falar de um óleo essencial, a pessoa nunca ouviu falar de um óleo essencial, ela nem sabe o que que é um óleo essencial. Quando você for compartilhar esse óleo essencial com essa pessoa, ela não vai querer, porque ela nunca ouviu falar. Mas em um segundo momento, o que vai acontecer? Às vezes passou uma propaganda, às vezes na rede social ela viu, ela vai pensar assim: meu, a Mariana uma vez veio com um produto, acho que era esse negócio aí, esse olhinho essencial aí. Que interessante, agora eu vi alguém postando ali que usa para dormir. Nossa, nem que coisa. E daí depois de novo, mais uma pessoa falando de óleo essencial. E daí o que acontece? No meio do caminho, né? Você oferece para ela, ela diz que ela não pode, porque ela tá sem dinheiro. Mas agora é diferente. Agora ela já teve uma experiência com óleo essencial. Agora ela já tem comprovação social, né? Ela já tem isso que qualquer processo de venda tem. Então, daqui a pouco, gente, depois de tantas confirmações na cabecinha dela, né? Ela vai ter a necessidade e ela vai querer, sim, o óleo essencial, tá? Então, isso significa que a maioria das vendas elas não acontecem no primeiro contato. Na verdade, quase nenhuma venda acontece no primeiro contato. Só se a pessoa, assim, ó, ela for muito impulsiva por compra, tá? Porque tem pessoas que são impulsivas por compras, e esses são os clientes, assim, que eles compram por impulsividade, mas eles não continuam a utilizar os produtos. Então, eu nem posso dizer que esses são os melhores clientes, porque eles não fazem uso correto dos produtos. A pessoa que às vezes demora para comprar, ela é a pessoa que ela dá valor pro bolso dela e ela só quer comprar se realmente ela for usar. Então, eu não acho que é aquele cliente, nossa, que suado. É suado porque faz parte do processo, sabe? Mas ele não, ele é um cliente que ele vai usar de forma assertiva os nossos produtos, vai se interessar, vai querer participar dos grupos ali. Então, cada conversa, mensagem ou uma entrega de uma experiência com óleo essencial, ele é um passo aqui nesse modelo de negócio, né? E o segredo é continuar presente, acompanhando e oferecendo, né? A gente precisa estar compartilhando, a gente precisa estar fazendo isso todo dia com constância. Gente, eu vou dar algumas dicas extras aqui para vocês, né? Vocês, eu não sei se a maioria usa as redes sociais, tá? Mas as redes sociais é uma forma muito boa da gente conseguir prospectos, principalmente prospectos tanto quentes como os frios, porque às vezes os prospectos quentes ali eles não estão aquecidos. Por quê? Porque são pessoas que nos seguem, mas que já faz muito tempo que a gente não vê. E também tem os contatos frios, que são pessoas que nos seguem, mas a gente não conhece, né? Isso acontece também. Ainda mais nós que trabalhamos com vendas, então às vezes a gente deixa o perfil aberto, então começa a aparecer várias pessoas ali, né? Fiquem atentos aos stories de vocês, sabe? Às vezes o que que eu faço? Ah, minha prospecção hoje vai ser só de stories. Eu vou focar nos stories, aí eu olho as visualizações dos meus últimos stories e eu contato essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas elas estão acompanhando o meu dia todos os dias. Então, não eu, eles têm conexão comigo, com a minha história, com a minha pessoa. Então eu tenho um pouco ou muito de credibilidade com essa pessoa. Então usem as redes sociais também para vocês conseguirem uma lista de contato frio ou de uma contato quente, né? E vocês também podem usar um funil para aquecer para ver quem mais assim tem mais vontade, interesse, né? Quem mais
interage comigo. O que que você pode fazer? Enquete, né? As caixinhas de perguntas e sempre que possível, mostre o uso diário de vocês. Às vezes não precisa ser assim, algo muito difícil. Às vezes uma fotinho segurando óleo essencial, uma fotinho sua. Não usem as fotos. Uma dica, né? Eu já fiz alguns cursos de marketing digital, assim, às vezes a gente usa as fotos que estão prontas ali do Pinterest, do Google. Gente, isso são fotos de catálogo. Isso não vende. Por quê? Porque ali não tem uma experiência, uma conexão, não traz intimidade contigo. Então, a minha dica é: faça você a sua foto. A sua câmera não é boa, não tem problema. E isso vai trazer conectividade com essa pessoa. Então, tira uma foto ali, por exemplo, o alecrim, com o chuveiro no fundo. Ó, meu olhinho que não sai do banheiro. Eu uso ele para lavar os meus cabelos, né? Junto com melaleuca. Enfim, escreve uma frasezinha e repete ela de vez em quando, sabe? Às vezes tu pode até pegar e salvar aquela imagem para depois tu tá postando, né? Por quê? Porque a constância faz com que a gente tenha resultado. Olha quanto tempo eu posto, eu e a Marina fazendo o colágeno. E tudo começou porque assim aquela correria. Então, de noite, às vezes, eu não consigo postar ela com Calmer, com Stronger. Agora ela tá naquela fase assim que ela também não quer mais que eu grave ela, dessa parte, né? E daí um dia eu fui fazer o colágeno e ela falou assim: mãe, eu quero fazer contigo. E daí eu gravei de bobeira e ela amou, né? Ela amou, assim. E hoje a gente faz quase todo dia ali o colágeno, né? E um dia até foi engraçado que uma vez a Deda pegou no meu pé assim, estou querendo dormir, ainda não tá pronto o vídeo do colágeno da Marina. E eu fiquei assim, tá, ela tá fazendo isso só porque ela quer puxar o saco da Marina, né? Nem, para, né? A Marina fala um monte de besteira ali, tipo, não tá entrando na. Toma, amor. Ó. Eu pensei assim, não, né? Mas aí daqui a pouco tinha umas pessoas que eu nem conhecia que estavam me perguntando dos vídeos dela. A Marina não vai fazer o vídeo do colágeno. Ai, que linda, ela fez o vídeo do colágeno essa semana e hoje ela não fez. Enfim, eu sei que eu comecei a fazer com mais frequência. E, gente, né, agora no último, em julho ali, eu tava precisando, né, vender e tal. Daí no último dia do mês ali, né, o dia de fechamento ali, no meio da tarde, eu tive uma ideia de fazer uma promoção de colágeno. E assim, ó, foi um estouro. Por quê? Porque eu tava na constância. E vocês lembram que a gente não vende, a gente compartilha. Então, eu dificilmente, na verdade, acho que eu nenhuma vez eu coloquei nos vídeos assim. Clique nesse link se você quiser o colágeno, aproveite o colágeno ou o preço do colágeno. Não, eu tava com constantemente postando a minha rotina com colágeno e da minha pequena fazendo colágeno, que é uma gracinha, né? Ela é espontânea, então gerou conexão com as pessoas. Então, quando de fato eu fiz a oferta, a procura foi enorme. Por quê? Porque eu fazia com constância. Então, use às vezes o Instagram de vocês para postar sobre a rotina de vocês. E façam um follow-up dos clientes. O que que é um follow-up, gente? É o acompanhamento. Sempre que vocês venderem um produto, eu tenho uma forma que normalmente eu faço. O que que eu faço aqui? Por exemplo, eu vendi um produto para o cliente, né? Eu sei que esse produto ele leva uns 4, 5 dias, ou às vezes, dependendo da região, até 10 dias para chegar na casa do cliente. Amor, espera um pouquinho, vai lá. Hoje ela não dormiu, não teve jeito. Na semana passada ela dormiu embaixo da mesa. Amor, vai lá que a mamãe tá terminando já. Depois tu vai dar tchau pra todo mundo. O que que eu faço? Então eu coloco na minha agenda, eu tenho a minha agenda aqui dos dias, eu coloco ali o dia que eu acho que já vai ter chego na casa da pessoa, tá? Então chegou o produto na minha cabeça ali, né? 5 dias. 5 dias é um número. 5 dias é um número que a pessoa recebe. Aqui na minha região, no máximo. Mas às vezes é 10 dias aí na sua região. Aí você entra em contato e verifica se recebeu o produto.
Por que, gente, isso é importante? Porque tu tá mostrando que tu se interessa pelo teu cliente, tu não tá só empurrando produto, né? Então o cliente vai abrir a caixa ali com você, ou se ele já abriu, mas você tá mandando mensagem para ajudá-lo a utilizar da maneira certa. Então ali, e aí chegou teu produto, ai que legal. Então você vai usar dessa maneira. Você pode gravar um videozinho, você pode falar assim, então a gente vai abrir juntos teu óleo. Então vamos lá, vamos abrir todos eles comigo, vamos deixar eles abertos, vamos inalar juntos, vamos ensinar a inalação consciente e tal. Já faz o protocolo de uso, ótimo. O que que acontece? O nosso produto, em 1 a 4 dias, ele tende a ter resultado, tá, gente? Mais que isso, não precisa, né? No máximo 4 dias, você tem que entrar em contato com o seu cliente. Então, ali na minha agenda, eu já coloco, né? Eu falei com o cliente no dia 11, que é hoje. Daqui a 4 dias, ele vai ter tido as experiências, né? E eu peço para ele, assim, ó, por favor, vamos usar todo dia dessa forma que eu te ensinei. Combinado? É um combinado que tu faz comigo, tá? Eu preciso que tu use todos os dias. E dia 15 eu vou falar contigo. Aí eu coloco ali na minha agenda acompanhamento fulano. Eu entro em contato com essa pessoa e eu pergunto: olha, como foi o resultado? Normalmente, não tenho. Vai lá para baixo. O momento tá terminando. Normalmente, o resultado é positivo. Então, o que que a gente faz? Gente, a gente não pode esquecer de pedir indicações para esse cliente. Esse cliente, ele tá feliz, ele tá contente, ele teve um resultado bom, ele tá trazendo um feedback legal para ti. O que que tu vai fazer? Então, tu vai pedir, e tu pode identificar qual é a melhor forma que tu faz para pedir esses contatos. Tem gente que pede e oferece, né, um desconto na próxima compra, ou um brinde, ou uma amostra, ou qualquer coisa. Eu vou ser bem sincera para vocês. Eu não ofereço isso. Eu falo assim, nossa, eu sabia que você ia ter esse resultado, eu sabia que você ia se apaixonar pelos olhos da Doterra. E eu fico muito feliz que você tá me dizendo, né, que solucionou tal coisa e tal. E eu queria te pedir, né, 5 contatos de pessoas que você gosta que também se beneficiariam com os óleos essenciais da Dutel. A pessoa, ela te entrega esses 5 contatos com graça. E assim, ó, são mais 5 contatos. São contatos frios, só que ele tem a conexão dessa pessoa que te indicou, né? Então tem essa pessoa aqui que fez a indicação. Então você consegue linkar muito bem. Inclusive, você pode até falar para a pessoa: ai, que legal, tu não mandava uma mensagem para dizer que eu vou entrar em contato? Aí pronto. Aí já ficou até mais fácil da pessoa te falar, te dar abertura para vocês conversarem, né? Esses novos contatos. Então, sempre no follow-up, na parte dos acompanhamentos, peça os contatos, as indicações, de forma humilde, de forma genuína. Isso vai te ajudar na tua função de lista viva. Lembrem da lista viva, que eu falei sobre a lista viva. Vai te ajudar nas prospecções, né? Que é a ação mais geradora de riqueza dentro da Doterra, dentro desse modelo de negócio e de qualquer outro negócio, né, que a gente vende. Então, fica essa dica. E prospectar é plantar sementes todos os dias. Quanto mais você planta, mais você colhe. E o sucesso é feito de pequenos contatos consistentes. Gente, eu gosto de lembrar de um podcast que eu ouvi bem assim no meu começo desse modelo de negócio, do Caio Carneiro, né? Não existe dia ruim para 100 ligações, né? Então, às vezes a gente fica se vitimizando, a gente fica usando a economia, a gente fica usando as nossas crenças limitantes, a gente fica usando N situações, né? E a gente deixa de fazer algo que realmente vai mudar a nossa situação, os nossos resultados. Então, não tem nada mais que traga resultado do que a prospecção nesse modelo de negócio. Talvez você seja uma pessoa que vai conseguir fazer 50 contatos. E aí, ó, você vai voar, né? Talvez você seja a pessoa que vai conseguir fazer 10 contatos, ou seja, um óleo por dia, ou um cadastro por dia. Enfim, né? Às vezes você tem a sorte de contatar uma pessoa, conversar com uma pessoa e converter para um cadastro, né, de 100 pontos, 200 pontos, e graças a Deus, mas às vezes é um óleo, e aquele óleo ali, ele tem que ser lançado no dia, porque todo dia a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ver a nossa rede crescer. Porque se você é a pessoa que não olha a sua rede de manhã, não olha a sua rede de noite, você está fazendo esse negócio errado. Porque esse negócio, ele é sobre você
ter essa ambição, esse brilho no olho, essa vontade de fazer com que o seu negócio cresça, que ele não seja o mesmo, né, que de ontem, que ele cada dia ele cresça, e que você não espere de jeito algum o fechamento para você começar a se mexer. A ideia aqui é que todos os dias você acorde e pense assim: hoje vai ser um dia incrível, hoje eu vou dar o meu melhor em todas as áreas da minha vida. E no meu trabalho também eu vou dar o meu melhor, porque eu sei o quanto é difícil para mim fazer o meu pedido mínimo, o meu pedido ali mensal, né? Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil às vezes deixar de estar com a minha família para fazer do Então, quando eu for fazer, eu vou fazer de forma intencional, genuína, com amor, com entrega e vocês vão ter resultados, tá? Eu tenho certeza, porque foi a prospecção a mudança de prospecção, lembra que eu contei para vocês que eu fazia 5 contatos por dia? Então, quando eu mudei essa prospecção, daí nossa, eu fazia muito mais, aí sim eu consegui ter um pouquinho de crescimento no meu negócio a cada mês, né? Porque é sobre isso, não é um boom que a gente tem, são uns tijolinhos que a gente vai construindo e vai edificando o nosso negócio, o nosso castelo, né? Eu lembro que uma vez a Suzy, que é a menina que fazia umas artes para mim no Canva, que eu sou péssima com essas coisas, vocês podem ver que a minha apresentação foi só uma fonte, eu não sei fazer. Ela me mandou um print do Marcelo falando de mim para ela, né? Porque no final ali, quando ele tava agora tá dando 2 anos do acidente, né? Em agosto. Tem que tirar alguma coisa nessa câmera. Mentira. Quando antes ali ele estava muito dedicado em sair do trabalho dele, onde ele tinha uma carreira promissora, onde ele viajava o mundo para fazer do Terra. E eu comecei a dar algumas tarefas para ele fazer, né? Então, ele estava já fazendo algumas coisas para mim, inclusive na semana que aconteceu, no sábado, né? Aconteceu o acidente na sexta, no sábado nós íamos fazer uma reunião com a equipe, porque ele tinha muito claro sobre o posicionamento da Doterra, né? Que a Doterra tinha que ter aquele cuidado, que foi bem na época daquela pessoa do TikTok lá, aquela Tati. Então, ele estava me ajudando em várias coisas, e uma das coisas era ele pedir os conteúdos para Suzy fazer para o meu Instagram. E daí ela me mandou um print, que assim, eu fiquei muito emocionada, né, quando eu vi, assim, da conversa dele falando sobre mim. Ele falou assim, ele usou o termo que eu não vou falar aqui, porque ela é pequena, né, a Mari é fó. O nosso negócio, ele não está sendo construído, o nosso castelo não está sendo construído na areia. Então eu sei que pode demorar para a Mari alcançar o que ela deseja, mas isso vai acontecer, né? Porque a gente está construindo tá construindo nosso castelo não tá na areia, então ele é uma coisa sólida, é tijolinho por tijolinho. E é isso que eu falo para as minhas consultoras. Eu falo, às vezes vocês pensam assim, poxa, eu tava tão pertinho de chegar no Elite e não deu naquele mês, aí chega no outro mês, zera, mas não zera, gente. Ele zera ali no sistema, mas não zera. Os nossos clientes existem, o nosso desenvolvimento existiu, o nosso crescimento existiu. Então, os nossos tijolinhos, eles já aumentaram de um mês para o outro. Por quê? Porque você está dando o seu melhor, né? E se você ainda não está dando o seu melhor, eu te peço, dê o seu melhor para você ver resultado, para você não perder o seu tempo. Né? Entrega, sabe? Acorda com aquela vontade de fazer, com aquele brilho no olhar que eu coloquei ali antes de prospectar. Acorde todos os dias com esse brilho no olhar, que eu tenho certeza que o teu resultado vai ser maravilhoso. O treinamento era sobre prospecções, o que eu faço na prática, tá, gente? Não tem segredo, são números, né? A gente precisa fazer, só que a gente precisa ter um pouco de direcionamento para fazer, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ajude aí no segmento do mês, né? E que vocês possam alavancar o mês de vocês e o negócio de vocês. E se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou deixar vocês ligarem o microfone e podem falar, tá, gente? Eu tirar dúvidas. Enfim, estamos abertos em uns 5 minutinhos e daí eu já encerro. Vai parar um pouco? Não, já tá acabando, filho.
Olha aqui, escrevendo. Ai, Gente, ela comeu tanto. Eu não sei, hoje eu levei no pediatra, né? Até perguntei pra ele se tinha que dar mais vermífugo, né? Dá pra fazer com os óleos essenciais também pra criança, né? Porque, gente, é uma fome assim que não passa, né? Uma coisa assim, chega de noite, parece que eles querem comer tudo que eles veem. Mas que bom, né? Sinal que come bem, que tá saudável. Gente, é isso. Então, eu vou deixar gravar, eu deixei gravado, vou depois compartilhar o link aí com vocês, para vocês compartilharem com quem não conseguiu assistir. E eu vou ficar muito feliz se eu receber um feedback. quem te deu esse livrinho também? Esse livrinho foi essa tia aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse livrinho aqui foi a tia Bruna. Ela tava aqui, eu acho. Não, eu não sei se ela tá aqui. Depois eu te mostro uma foto dela, tá? É, eu vou ficar muito feliz se eu receber um feedback, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja em algum outro momento, que vocês conseguiram aprender alguma coisa com o que eu falei aqui e que vocês já estão conseguindo colocar no negócio de vocês. Porque eu acho que isso é o mais importante, né? A gente conseguir compartilhar o que a gente sabe e saber que essa pessoa também está conseguindo ter resultado que a gente compartilhou aqui. Então, vou ficar muito feliz. Desejo uma semana linda. Estamos na segunda e temos vários dias aí para colocar ponto na rede, para prospectar. E quero ver vocês deslanchando muitos aí. Todo mundo aí. Quero ver vocês tendo muito resultado, porque esse negócio aí é um oceano, então a gente tem espaço para todos, né? Um beijão. Fiquem com Deus. Marina, dá um tchauzinho para todo mundo aqui. Tchau, te amo. Te amo. Ah, vamos fazer uma foto, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma fotinho. Não vai me dizer que eu tenho que ter. Você não quer? Se vocês me mandarem fazer. Eu ver aqui. Como é que faz para aparecer só quem tá com a tela ligada aqui? Se alguém quiser ligar a câmera para fazer a fotinho. Ai, gente, eu sou perdida, eu não sei fazer isso não. Mas eu vou tirar assim mesmo. Senão ele leva muito tempo. Sou muito pamonha com essas coisas aqui. Vamos lá, então. Vou pegar um óleo aqui. Todo mundo com óleo na mão, se tiver aí. Dá um sorrisão. Um, dois, três e. Mais uma, Marina, agora sem mostrar a língua bonitinha, princesa. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Deixa eu terminar do meu